Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, cumprimentar os dois convidados que comparecem à CPI para trazer suas experiências na condição de estudiosos e conhecedores dessa temática. O nosso objetivo aqui é estudar a pandemia dentro das características próprias de nosso país, analisando como se deu o enfrentamento. Eu tenho sempre defendido uma análise ampla, conjuntural, do complexo estrutural e de realidades sociais e econômicas, e não um foco exclusivo em eventuais responsabilidades pessoais, sem considerar as reais complexidades do problema. Aliás, considero uma temeridade, né, se não uma grande irresponsabilidade, tentar buscar culpados de preferência, previamente selecionados para um flagelo como uma pandemia de caráter inédito e absolutamente desafiador. Vejo, por exemplo, muitos que se arvoram agora no uso de vacinas, as quais são extremamente importantes, mais de um ano depois do início da pandemia. A questão é ver os fatos dentro de seu próprio contexto, ou seja, comparar a importância de vacina e remédios quando existem vacinas e remédios tem sentido, mas fazer a mesma comparação em relação aos primeiros meses da pandemia, quando não havia vacina e nem certeza de quando poderiam existir, é desonestidade intelectual. Aliás, ninguém sabia em 2020 quando realmente teríamos vacinas efetivamente seguras para a população, já que todos sabemos que o desenvolvimento de vacinas para o coronavírus foi cercada de ineditismo. E, diante disso, devemos todo o reconhecimento à comunidade científica, inclusive cientistas brasileiros que trabalharam e trabalham no mesmo sentido. Digo isso para afirmar que considero valiosa toda a análise científica que leva em conta evidências, mas que respeita também o contraditório, dado o caráter dinâmico da ciência, que não é estática. Inúmeras questões já foram respondidas por vossas senhorias, mas eu quero ressaltar uma abordagem do Dr. Cláudio, que tem lembrado a estratégia de outros enfrentamentos, como o da epidemia do Zika vírus em 2016, que contou com a coordenação nacional. De forma diferente, no caso do coronavírus, todos sabemos que estados e municípios forçaram a barra para terem o controle pleno das medidas de enfrentamento em seus territórios, o que foi sancionado pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Não há como fugir dessa realidade. O senhor já declarou que faltou em nosso país a adoção de critérios homogêneos definidos para o Brasil inteiro, porque a autonomia foi dada para cada estado e município. Que isso pode parecer democrático, mas em uma pandemia deixa de ser democrático para produzir iniquidades. O conceito de iniquidade em saúde é a adoção de políticas injustas e desnecessárias, que produzem impactos negativos com efeitos deletérios muitas vezes. O senhor é especialista em políticas públicas e gestão governamental e mestre em medicina preventiva e social. Lhe pergunto, que grau de impacto o senhor considera que esta iniquidade pode ter causado no caso específico da pandemia que estamos enfrentando hoje? Tá, na primeira, acho que foram abordadas algumas questões aqui. Primeiro, vamos delimitar. Eu falei dos critérios homogêneos em relação à utilização de vacinas e não em relação às políticas de forma geral, que devem necessariamente obedecer a especificidades locais e regionais e a necessidades de cada população. Então, estamos falando de critérios para a utilização de vacinas, para a eleição de prioridades em relação às vacinas, contemplando, evidentemente, circunstâncias que estão locais ou regionais num plano nacional. Se há populações indígenas ou populações quilombolas num determinado território, isso deve estar contemplado no plano nacional e não apenas no plano local. Em relação à liberdade de tomada de medidas por estados e municípios, nós temos
uma estrutura legislativa no Brasil, a estrutura do SUS, em que há competências concorrentes para a adoção de medidas como aquelas restritivas adotadas por estados e municípios. A União pode adotar medidas restritivas, os estados e municípios podem adotar medidas ainda mais restritivas, é isso que diz a nossa Constituição. Eles não podem o contrário. A União adota uma medida restritiva e o Estado flexibiliza essa medida restritiva ou o município flexibiliza. Este é o nosso ordenamento e acredito que o Supremo Tribunal Federal restabeleceu isso com clareza quando afirmou a competência de estados e municípios para a adoção de medidas restritivas. Em relação à iniquidade, trata-se não apenas da desigualdade de renda e de situação de vida da nossa população, mas da necessidade de que esta desigualdade seja reconhecida com o tratamento por medidas de políticas públicas que leve em consideração as diferenças de necessidades. Exemplo disso foi a criação de um auxílio emergencial substancial. Não era grande, R$600 por mês, não é o que salva a economia de uma família, não é o que se pode dizer que dá tranquilidade financeira a uma família, mas é o mínimo para continuar tendo comida na mesa das pessoas desta família. Mas sim, uma medida que leve recursos, que leve políticas públicas a quem mais necessita delas, é sim medida de equidade, medida que combate a iniquidade. Não tenho dúvida de que há um impacto importante da iniquidade nesta pandemia, na medida em que nós vemos o próprio percurso que a pandemia tomou, começando nos grandes centros, começando com os primeiros casos em pessoas de altos estratos de renda que vieram do exterior e espalhando-se rapidamente pelas periferias das grandes cidades, cidades mais pobres, onde a possibilidade de autoproteção, de informação e de isolamento das pessoas é muito menor. Então, claro, não sei se foi nesse sentido que o senador trouxe isso, mas sem dúvida nenhuma há um impacto importantíssimo da iniquidade nos efeitos dessa pandemia, como de qualquer outra doença que se abate sobre a população. Senador Marcos Rogério, o som está desligado, senador Marcos Rogério. Deixa eu ligar de volta. Porque tinha sido ligado aí, presidente. Ok, agradeço. Então, a falta dessa coordenação, na visão do senhor, dessa coordenação nacional, é somente quanto às vacinas? Isso, para mim, não ficou muito claro. Na fala do senhor, ficou parecendo que a falta dessa coordenação nacional seria só em relação às vacinas. É isso que eu entendi? Tá. Não, está ligado agora. Tá. Não houve e não há um plano nacional para enfrentar a epidemia, não há uma coordenação nacional que vise reduzir a transmissão do vírus. Isso, para mim, é muito cristalino. Houve medidas destinando recursos para os estados, para os municípios, para equipar hospitais, eventualmente aquisição de alguns tipos de insumos, mas não houve nenhuma medida nacional para diminuir a transmissão, para diminuir a circulação do vírus. Para isso, seria necessária uma coordenação nacional. A doutora Natália já comentou aqui o quanto é difícil que municípios isoladamente adotem, por exemplo, como foi citado Araraquara, adotem medidas restritivas, até porque raramente esses municípios são isolados, a população circula de um município para outro. Isso é lugar comum na saúde pública, quando se adota alguma medida, vacinação para conter um surto, por exemplo, há que se analisar uma região, toda a área de influência daquela cidade. Então, há necessidade de um olhar para o Brasil inteiro, há necessidade de campanhas de comunicação para o Brasil inteiro, que a população como um todo seja orientada quanto àquilo que deve ou não deve fazer, quanto à forma de se proteger, aquilo que pode ou não pode fazer, frente à imposição de medidas restritivas por parte do governo.
é muito difícil, dada a integração econômica que nós temos no país, inclusive integração com internacional, que medidas restritivas possam ser aplicadas de maneira isolada, sem que seja pensado o conjunto, sob risco, em primeiro lugar, de que elas sejam inefetivas, ou seja, não funcionem, ou, em segundo lugar, que elas produzam efeitos negativos, externalidades, que não podem ser percebidas ou mitigadas na esfera municipal ou em lugares isolados. Isso necessita de uma coordenação nacional. Senador Marcos Rogério. Deixa eu ativado aqui. Bom, pelo que eu entendi, então, a coordenação nacional é no aspecto amplo, e a falta disso causa justamente o que eu chamei agora há pouco, na visão que o senhor defendeu, a iniquidade. Pelo menos é o que eu entendi da sua fala, né? Confirmou que as medidas restritivas precisavam de um olhar pelo Brasil inteiro. E, na minha visão, o STF acabou tirando isso. Uma segunda pergunta que faço a Vossa Senhoria, para permitir que avance nesse tema, diz respeito à constatação clara e inequívoca de que alguns estados e milhares e outros municípios, sem a menor dúvida, não possuem assessoramento técnico mínimo para as medidas não farmacológicas de enfrentamento à pandemia. Basta dizer que o Brasil tem 3.700 infectologistas e temos mais de 5.500 municípios. E aqui lembro, aliás, que na Lei Federal 13.979 de fevereiro de 2020, o governo federal estabeleceu uma coordenação nacional com diversas medidas de enfrentamento, as quais deveriam ser adotadas. E o parágrafo 1º do artigo 3º da lei diz: com base em evidências científicas e em análise sobre as informações estratégicas em saúde. A lei previu o seguinte, que no parágrafo 7º do 3º, que as medidas seriam adotadas de forma coordenada, considerando o Ministério da Saúde e os gestores locais. Ou seja, havia a previsão de uma calibragem dessas medidas, considerando uma coordenação nacional conjuntamente com os gestores locais. Ainda que se queira negar, a realidade patente em todo o país é que o que se viu com a decisão do Supremo foi a concessão de autonomia para que milhares de prefeitos tomassem decisões sem o embasamento técnico, justamente por faltar a eles, de forma óbvia, esse devido assessoramento. Priorizou a autonomia de cada um dos entes, ignorando-se o que o senhor já disse, a necessidade de um enfrentamento a partir de uma coordenação nacional. Será que o Supremo Tribunal Federal tomou essa decisão fundado em alguma evidência científica no mês de março e abril de 2020? Eu, particularmente, nunca vi prefeitos e governadores terem tamanho poder. Além de toques de recolher, alguns chegaram a fechar as divisas de seus territórios, de seus estados. Aí, a pergunta que lhe faço é a seguinte: essa realidade típica de nosso enfrentamento também não pode ter causado impacto no enfrentamento à pandemia? Posso responder? Doutor Cláudio, por favor. Senador, de fato, um problema crônico que nós temos no nosso país, que vinha sendo enfrentado paulatinamente, é a heterogeneidade do país, a grandeza do país e a dificuldade de que houvesse recursos técnicos disponíveis há muito tempo. Isso não aconteceu, não começou com a pandemia. Nós realmente temos a insuficiência de vários tipos de profissionais para os nossos 5.600 municípios nas suas mais diversas frentes. E isso vem sendo enfrentado pelo Sistema Único de Saúde há tempos, com coordenação estadual, coordenação interregional e com o papel ativo do Ministério da Saúde em muitos momentos, na formação de pessoas e no estabelecimento de mecanismos de cooperação. Isso, claro, vale também para as medidas não farmacológicas. Agora, o que eu queria, talvez repetir de outra forma, acho que eu não me fiz claro, é em relação
ao papel de restrição ou de liberação. Se nós seguíssemos a ideia de que há uma coordenação nacional que deve impedir a adoção de medidas por estados e municípios, nós não teríamos para contar hoje este exemplo de Araraquara. Nós teríamos a contar um outro exemplo de Araraquara, como uma cidade em que as UTIs teriam ficado absolutamente abarrotadas, teríamos tido uma mortalidade muito superior à que houve e continuaria aumentando até hoje. Não foi o que aconteceu, porque o município teve autonomia para impor medidas restritivas. Isso não aconteceu apenas agora, nesta pandemia. Nós já tivemos diversas ocasiões em que municípios foram obrigados, ou estados foram obrigados a adotar medidas excepcionais, fosse em caso de inundações, desastres naturais, mesmo em caso de epidemias ou de outros acontecimentos que justificassem a adoção de medidas locais. O que o Supremo Tribunal Federal fez, e aqui permito-me mencionar isso, embora não seja da área jurídica, foi apenas restabelecer aquilo que diz a nossa Constituição, em que há competências concorrentes da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios para a adoção das medidas necessárias de políticas públicas, de restrições, frente à pandemia, no caso. Dando sequência, senhor presidente, para mim, está obviamente claro que a decisão do Supremo Tribunal Federal teve impacto nessa equação. O STF retirou a possibilidade de o Ministério da Saúde dar o aparato técnico mínimo necessário. E como o senhor disse na resposta anterior, né, produzir medidas inefetivas produz efeitos negativos. Né? Resta ver o grau de impacto, né, que isso causou. Não se pode presumir com toda a vênia o que aconteceria ou não aconteceria se o Ministério da Saúde fosse responsável. Isso não é, obviamente, razoável. Responsável pela coordenação, pensar assim, aliás, fere a lógica do que vem sendo dito. Né? Ou a coordenação nacional é importante ou ela não é. Né? Não podemos usar argumentos contraditórios com toda a vênia, no mesmo ambiente. Né? Agora, para avançar um pouquinho mais nessa questão da competência dos municípios a partir dos dados da ciência, ainda citando uma situação concreta, no meu estado de Rondônia, diversos prefeitos editaram decretos proibindo, por exemplo, a venda de bebidas alcoólicas. O que ocorreu? Os donos de estabelecimentos, inclusive supermercados, impetraram mandados de segurança alegando falta de comprovação científica para a medida restritiva. Resultado, os juízes das varas cíveis, em centenas de mandados de segurança, concederam a segurança para que se liberasse plenamente a venda de bebidas alcoólicas. Ou seja, frustrava-se a eficácia das medidas que buscavam impedir aglomerações, porque mesmo em períodos de restrição de circulação, centenas de festas regadas a bebidas alcoólicas foram realizadas. E era isso que se pretendia evitar nessas medidas dos prefeitos. Temos centenas de ocorrências nesse sentido, e em todo o país, sem contar tantas outras que se tornou impossível qualquer contenção. Outro sim, o consumo indiscriminado de bebida alcoólica durante a pandemia produz como resultado outros efeitos gravosos à saúde pública, tanto pelo aumento da violência como dos acidentes. O argumento judicial era justamente que os municípios não apresentavam em seus decretos embasamento científico e, por isso, se concedia a segurança. Ou seja, o enfrentamento restou frustrado em diversas áreas. Esta é uma das faces do enfrentamento da pandemia no país. Esse tipo de constatação também não pode ser considerado uma iniquidade diante desse quadro de instabilidade em função do absoluto desaparelhamento de estados e municípios, da falta de parâmetros objetivos nos estados e municípios? Doutor Cláudio.
Bom, eu acredito que existe um ordenamento em que nós temos uma Corte Suprema responsável por zelar pela Constituição. São competências diferentes da Justiça de primeira instância, dos tribunais estaduais, do Tribunal Superior de Justiça, são competências diferentes. Acredito que tenha havido muitos erros de condução em muitos lugares, mesmo na tentativa de fazer o melhor. Em alguns momentos, eu acho que pode haver uma confusão, quando não se trata de um conflito entre uma decisão de uma esfera de governo e a decisão de outra esfera de governo, mas sim da contraposição entre uma decisão tomada pelo poder público e o eventual direito individual. E isso é julgado numa outra ótica. Certamente o senador conhece isso muito melhor do que eu. Trata-se aí sim da ciência jurídica e não da ciência que diz respeito ao enfrentamento da pandemia. Acredito que boa parte dos prefeitos, dos governadores, tentou buscar soluções no seu âmbito de competências para enfrentar a iniquidade e para cuidar para que houvesse a redução da transmissão de vírus. O que eu disse e repito é que não houve, e aí eu pergunto ao senador, inclusive, se pode me dar um exemplo sobre isso, não houve medidas que visassem a redução da transmissão da doença no território nacional, medidas coordenadas nacionalmente para reduzir a transmissão da doença. Senador Marcos Rogério, só para Vossa Excelência concluir, o tempo de Vossa Excelência já concluiu, já acrescentamos, já fizemos um acréscimo, só para Vossa Excelência concluir. Já vou concluir, senhor presidente, e repito, né, essa balbúrdia produzida no Brasil não pode deixar de fora o Supremo Tribunal Federal. Acho que no enfrentamento à pandemia, né, todos erraram e todos buscaram acertar o tempo todo. Mas acho que essa decisão do Supremo acabou causando mais dificuldade do que soluções Brasil afora. As decisões judiciais locais também precisam ser consideradas, porque frustraram muitas medidas restritivas Brasil afora. E olha que eu sou até um crítico de certas medidas restritivas que são abusivas, que são desproporcionais, né? Não adianta você mandar fechar tudo se você não usar essa oportunidade, essa cautela para você reestruturar os instrumentos públicos, né? A rede de saúde, a rede de atenção para atender a população. Então, eu queria aqui, para não me alongar, agradecer a contribuição dos dois convidados. Espero que a gente tenha a oportunidade de ouvir, né, do outro lado quem pensa diferente, né, para poder formar, né, a visão de todos os membros da CPI, ter os dois lados, quem pensa de um jeito, quem pensa de outro. E apenas para concluir, doutor Cláudio, hoje eu vi ao longo do debate aí falando-se muito em relação à questão do uso de medicamentos. Eu não defendo o medicamento A ou o medicamento B, defendo a autonomia do médico para, com a sua ciência, com o seu conhecimento, com a sua experiência clínica, prescrever, administrar o que for melhor para o paciente.